Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Como estão os ponteiros da sua vida? Para baixo? Para o lado, outro para o outro? Ou alinhados com os céus? Como está a sua rota, a sua existência? Como você tem sido como cristão? Como você tem sido como pessoa no lar, na família? Como tem cumprido o seu papel como marido, ou como esposa, ou como filho, ou como pai, ou como mãe, ou como homem ou mulher de Deus? Estar alinhado é exatamente a vontade de Deus. E quando nossa vida aponta para Deus, Ele vem sobre nós com sua graça, com a sua direção e nos mostra como devemos viver, como devemos andar e o que devemos fazer. Bem, estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e no programa de hoje conversaremos sobre o começo do ministério de Saulo de Tarso. Isto mesmo, como Deus foi guiando a vida deste homem, o que ele fez, como ele começou. Vamos acompanhar a sua vida? A sua vida está sendo acompanhada por Deus, pelos anjos. Vamos ver a vida de Saulo de Tarso. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Ah, como é maravilhoso a gente ter o Senhor. Como é maravilhoso a gente saber que em todo tempo nós podemos contar com o nosso Deus e saber que Ele é fiel. Que Deus tem um propósito para as nossas vidas, que Deus nos guia dentro deste propósito e que é tão bom a gente saber que está no centro da vontade de Deus. Quando Deus nos salva, Ele já nos fez com este propósito. Por exemplo, você tem os talheres lá na sua casa, você tem o garfo para fincar, para trazer a comida à boca sólida, comida sólida à boca. Você tem a colher para tomar a sopa ou levar os líquidos à boca. Nós temos a faca para cortar. Gente, tentar cortar com um garfo, se for uma coisa mais macia, tudo bem. Mas tenta cortar uma carne só com um garfo. Uma carne mais durinha, não tem jeito. Tenta tomar uma sopa com a faca. Não tem jeito. Então, aquele talher, ele foi feito especificamente para eu e você. Temos dons específicos. Eu e você, nós temos um chamado de Deus para cumprirmos na igreja. E fomos feitos por Ele, guiados por Ele, para cumprir o propósito dEle. O que nós temos de fazer é apenas obedecer. O que temos de fazer é apenas seguir a direção do Espírito Santo. É para o louvor? Louve. É para tocar o instrumento? Toque. É para fazer a vontade de Deus como um ministro pregando o Evangelho? Pregue. O que nós temos de fazer é servir ao Senhor com os dons que Ele nos concede. Vamos ver um pouquinho da vida de Saulo de Tarso. Vimos como ele teve um encontro com o Senhor. Vimos como ali no caminho de Damasco ele estava respirando ameaças de morte e pensando em prender os cristãos, em levá-los, em matá-los, levá-los para Jerusalém. E como Deus, Jesus, veio ao seu encontro no caminho de Damasco. Não sabemos a que distância ele estava de Damasco. Não sabemos quanto que ele tinha caminhado de Jerusalém até aquele lugar onde ele teve o encontro com Jesus. Não sabemos quanto tempo, não sabemos exatamente o local, mas sabemos a hora. Era meio-dia, quando uma luz mais forte que o sol brilhou e Saulo cai por terra. Não sabemos se ele caiu do cavalo, mas caiu por terra e ele ouviu a voz do Senhor dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. E ele diz, quem és tu, Senhor? Ele reconhece que é Deus falando com ele. Quem és tu, Senhor? E o Senhor responde, eu sou Jesus, a quem você persegue. Ora, ele estava perseguindo os cristãos, mas perseguir os cristãos é perseguir Jesus. E então, ele diz, que queres que eu faça? E o Senhor começa a dirigir Saulo dizendo, olha, entra em Damasco e você vai lá em Damasco, eu vou te dizer o que te convém fazer. Vai para Damasco, eu vou te guiar. Não foi assim na vida de Abraão? Abraão, Deus disse, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele não sabia, Deus não deu um mapa dizendo, olha Abraão, vem cá, eu vou te guiar, você vai para tal lugar, você vai ficar tantos anos ali em Beersheba. Não, Deus não disse nada disso para Abraão. Sai e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Saulo, o Senhor o chama para pregar o Evangelho. O Senhor diz, Saulo, eu vou fazer de você um pregador. Saulo, eu quero que você me obedeça. Eu quero que você cumpra um propósito. Você vai ser luz para os gentios. Eu vou usar você para falar diante de reis, diante de autoridades. Então, Saulo, ele recebe a visita de Ananias. Ananias ora por ele, caem dos seus olhos umas escamas, porque ele ficou cego com a visão do Senhor. E Saulo, então, começa a ver. Foi cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo começa a guiá-lo. Olha o que está escrito em Atos capítulo 9, de 20 a 22. Saulo começa a pregar aonde? Em Damasco. Vamos ver o texto, diz assim, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Saulo agora estava cheio do Espírito Santo e ali em Damasco ele começa a pregar nas sinagogas. Sempre ele vai aos sábados às sinagogas e ali tem a palavra, ali tem o culto, ali as pessoas estão buscando a Deus e é por ali que ele vai começar a pregar. Saulo, então, em Damasco, começa a pregar e a mostrar que Jesus é o Cristo. Ele tem um conhecimento muito grande da Bíblia. Ele tem um conhecimento das Escrituras, no Antigo Testamento. Ele, então, cheio do Espírito Santo, começa a trazer um ensino para as pessoas ali em Damasco, mostrando que Jesus é o Cristo. E as pessoas ficam maravilhadas. Não é aquele cara... Não é aquele perseguidor, não é Saulo aquele que veio aqui para Damasco com ordem de prender a todos os cristãos, de levá-los amarrados para Jerusalém, de matar. Não é ele? E eles ficaram confundidos. Mas diz a palavra, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia. Em que nós podemos nos fortalecer? Na palavra de Deus. O que nos fortalece? A Escritura. Saulo amava a Escritura, buscava estudar cada vez mais e ver as profecias que falam a respeito de Jesus. E ele mostrava que todas as profecias em relação ao Filho de Deus se cumpriam em Jesus de Nazaré. Com que alegria Paulo pregava, Saulo pregava, mostrando nas sinagogas, mostrando para os judeus que Jesus é o Cristo.
como é importante termos pessoas profundas conhecedoras das Escrituras. Como é importante termos mestres na igreja. Como é importante nós termos pessoas que vão ensinar a palavra de Deus de uma maneira simples, clara, mas profunda e eterna. Nós vamos ver que Saulo vai escapar da perseguição em Damasco. Vamos ver? Atos capítulo 9, de 23 a 25. Lemos assim: Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Oh, durante muitos dias, reuniram os judeus ali em Damasco, ali na Síria, e resolveram matar Saulo. É sempre assim. Quando não se pode vencer a pessoa que é sábia, vencer aquele mestre com argumentos, então se tenta ficar livre, se tenta cancelar, se tenta censurar, se tenta tirar do caminho, e era isso que iam fazer com Saulo. E ficaram aqui guardando dia e noite vigiando onde ele está, em que casa ele está. Ele passou por esta rua, talvez Saulo ali em Damasco tinha de andar com a cabeça coberta, talvez ele tivesse de ir com mais alguns irmãos. Oh, Saulo, quietinho, vem conosco, nós estaremos te guardando. Ele ia à sinagoga, ele pregava, ele mostrava que Jesus é o Cristo. Ele mostrava com grande autoridade, com grande sabedoria, com grande profundidade nas Escrituras. Mas aqueles que se posicionavam contra Jesus perseguiam Saulo. E é isso até hoje. As pessoas que se posicionam contra o Senhor Jesus perseguem os cristãos. Há cristãos perseguidos nas universidades, nas escolas, entre colegas professores. Há cristãos perseguidos em estabelecimentos, ou no banco, ou num serviço público. Há cristãos perseguidos, até mesmo por entrarem num ônibus com uma camisa falando de Jesus ou falando do Evangelho. A perseguição, o deboche, o escárnio e, quando não, a tentativa de ficar livre, de tirar de circulação, de tirar da empresa, de tirar da faculdade, de enxovalhar o nome. E isso aconteceu com Saulo. Dia e noite guardavam as portas para o matarem. Mas os irmãos prepararam um cesto. Bem, dizem que Saulo não era tão alto. Ele ia caber em um grande cesto, mas ele era um adulto. Então colocaram Saulo em um cesto e o desceram pelo muro. Ora, a gente lembra da história de Raabe. Raabe estava lá em Jericó, a casa dela no alto da muralha. E ela desceu, os espias desceram por aquela corda, uma corda escarlate, um cordão vermelho. E aquele cordão, aquela corda, deveria estar ali sobre a muralha. A família de Raabe foi salva sobre as muralhas de Jericó, porque Raabe creu, ela e a sua família. E ela vai se tornar uma princesa, casando-se com um dos príncipes de Judá. E dela vai descender a toda a linhagem de Jesus, o Filho de Deus.
Nós vamos ver Davi, quando ele está fugindo do rei Saul, ele também é descido pela muralha. Mical ajuda Davi a escapar. Saulo, em Damasco, ele não pode passar pela porta. Ele está vendo que a perseguição, o cerco está fechando. Eles já conhecem as casas dos cristãos. Então estão vigiando tudo. E dizem, olha Saulo, nós vamos ter de descer você pela muralha à noite e você vai, é perigoso, mas Deus vai guardar você. E você vai, nós vamos providenciar para que você escape. Nós sabemos que Deus está sempre conosco e Deus é que providencia o nosso escape. Nós sabemos que por mais que a gente faça algo, pensa que possa dar certo ou não, esteja receoso ou não, é Deus que guarda, é Deus que nos protege, é Deus que nos dá livramento. E sabe, quantos livramentos nós podemos ter sem nem saber que aconteceram? Quantas vezes Deus vai nos livrar de perigos e de morte e de perseguições e que nós nem estamos sabendo que está acontecendo no mundo físico. Ah, como Deus cuida! Ah, como a sua palavra é a verdade! Ah, como Ele realmente é o protetor! Saulo foi descido por um cesto nas muralhas de Damasco. E olha o que diz Atos 9, 26 a 27. Nós vamos ver que Saulo, dali de Damasco, ele vai para onde? Jerusalém. Ele vai para Jerusalém, de onde ele saiu. Olha bem, Deus quer que a gente pregue, Deus quer que a gente testemunhe, Deus quer que a gente brilhe no nosso meio. De onde Saulo saiu? De Jerusalém. Saiu como perseguidor, agora ele vai voltar como perseguido. Vamos ver, Atos 9, 26, 27 diz assim: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Bem, Saulo então está voltando para Jerusalém, está indo para Jerusalém. O que ele vai fazer? O que Deus chamou para ele fazer: ensinar a palavra de Deus, ser um mestre da palavra. Deus chamou Saulo para abrir igrejas, Deus chamou Saulo para consolidar a obra de Deus nas igrejas. Deus chamou Saulo para estender estacas e tendas, ou seja, igrejas. E Saulo vai fazer isto. Ele pregou lá em Damasco. Ele teve de fugir, mas ele deixou os discípulos consolidados, fortalecidos. Ele recebeu ensinamento, treinamento ali com Ananias e com os irmãos de Damasco. Agora ele está em Jerusalém. Jerusalém é a capital, Jerusalém onde acontecem as festas, Jerusalém, a sua cidade onde ele recebeu ensino na faculdade, na escola dos rabinos, os melhores rabinos, como Gamaliel foi seu professor. Saulo está em Jerusalém, diante de pessoas que o conheciam, diante de amigos, diante agora de pessoas que se tornam seus inimigos. Por que seus amigos se tornaram inimigos? Porque seus amigos eram perseguidores dos cristãos. Agora Saulo se torna um cristão, então seus amigos vão se tornar perseguidores de Saulo de Tarso. Família, irmãos, Saulo então tenta aproximar-se dos irmãos na igreja. Mas só que ele chega para um e diz: olá, irmão, a paz do Senhor. E o irmão olha para ele meio assustado e uns dizem uns aos outros: olha, aquele Saulo
que perseguia, aquele Saulo de Tarso que saiu daqui de Jerusalém para amarrar os cristãos, trazê-los presos, matá-los aqui em Jerusalém, foi até Damasco. Ele está aí e chamando a gente de irmão. Eu acho que tem alguma coisa errada. Eu acho que ele não é sincero. Eu estou com medo dele, o que você acha? Então a Bíblia nos diz que Barnabé, o filho da consolação, Barnabé, um dos discípulos do Senhor, com o coração cheio do Espírito Santo, um dos, podemos dizer, um dos apóstolos também, Barnabé, filho da consolação, ele percebe o que está acontecendo com Saulo e ele vai conversar com ele. Ei, Saulo, agora aqui é minha imaginação, vamos tomar um café juntos? Se fossem mineiros, um café com pão de queijo. Me conta, Saulo, como foi a sua conversão? Ah, no caminho, quando eu ia para Damasco, meio-dia brilhou mais forte, uma luz mais forte do que o sol, e me cegou, eu caí por terra, e ouvi a voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. E eu perguntei, quem és tu, Senhor? E ele me respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. E eu perguntei, que farei, Senhor? Que queres que eu faça? Em todo encontro com Jesus, e agora? E daqui para frente, como será? E o Senhor disse, entra em Damasco, e ali eu vou te ensinar. E fiquei em Damasco até poucos dias, mas eles me perseguiram porque eu ia para sinagogas e mostrava que Jesus de Nazaré é o Cristo. Mas eles queriam me matar. Os irmãos me desceram pela muralha num cesto e eu pude vir para Jerusalém. Mas aqui, os irmãos não estão acreditando em mim. Eu procuro os irmãos e eles estão se afastando com medo. E Barnabé abraça Saulo. Eu vou te apresentar para os apóstolos. Vem, nós vamos lá. Uma reunião com os apóstolos, com Pedro, com João, e ele apresenta Saulo e conta como foi a conversão dele, e conta como ele pregou em Damasco, e conta como ele veio para Jerusalém. Então, Barnabé nos mostra algo muito importante na igreja. Barnabé nos mostra que nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos de facilitar para que os nossos irmãos cumpram o seu chamado, cumpram o seu ministério, cumpram o propósito para o qual foram salvos. Existem os Barnabés na igreja, que vão levar os irmãos para serem ministros de louvor, para serem instrumentistas, para cuidarem do som, para cuidarem da diaconia da igreja, para tantas tarefas tão lindas. Barnabés. Quem sabe você é um Barnabé e precisa pôr em prática o seu dom. Vamos orar? Vamos orar? Você já encontrou Jesus? Já teve uma experiência com Ele? Você já está inserido num ministério como Saulo começou a pregar imediatamente? Ou você é como Barnabé, que está descobrindo os dons e talentos na igreja e levando os irmãos a amarem Jesus? Vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para Ti, Senhor. Contempla a minha vida, perdoa os meus pecados, lava-me, purifica-me, santifica-me com o sangue de Jesus e dá-me um coração novo, um coração puro, um coração cheio do Teu Espírito Santo para pregar e viver a Tua palavra. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu, Senhor. Usa-me, usa-me, usa a minha vida todos os dias que eu viver na Tua presença. Sou Teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém.
Graças a Deus. É isso aí. Que você possa viver na presença do Senhor todos os seus dias e cumprir o seu chamado, fazendo com alegria o seu ministério romper. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!